Esse ano nosso time vai ser mesmo campeão. É, meu véi, 3-1 na tranquilidade total. Segue o líder. É, meus amigos, jogamos muita bola hoje numa segunda parte aí do primeiro tempo, tá? Porque foi um joguinho nos primeiros 20 minutos que sei não, hein? Sei não que Márcio Goiano precisa ajeitar esse time. Mas a gente vai conversar muito sobre essa vitória heróica do Sport por 3-1 lá na casa da Ponte Preta, meus amigos. É, na tranquilidade total não foi dela. Tranquilo não foi não, porque Marcelo Aju deu uma ajudinha à Ponte Preta, não jogou nada hoje. A gente também vai conversar sobre Marcelo Aju. O negócio foi meio embaçado, tá? Mas, meus amigos, estamos na liderança, pelo menos vamos dormir na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, tá certo? Vou trazer tabela, a gente vai conversar tudo aqui. Mas, meus amigos, estamos na tranquilidade total e vamos aguardar aí o tropeço do Fortaleza, é um time que foi fundado em 2018, e também, meus amigos, do São Bernardo, tá certo? Os dois aí têm de empate ou derrota, continuaremos nessa oitava rodada como líder da Série B. Isso é muito importante, tá? Digo logo porque a importância da liderança, que é para trazer aquela energia de dizer, ó, dá para chegar, os erros dá para ser corrigidos. Então assim, a gente tá muito bem, tá certo? Foi lá dentro, jogou quando tinha que jogar, fez os gols quando tinha que ser feito, e eu já digo logo que o destaque de hoje, para mim, o melhor jogador em campo foi Barleta, beleza? Barleta jogou muita bola, fez um gol de pênalti, mas foi um ponto de escape do Sport quando o jogo tava 1-0 pros caras, porque assim, eu não tava acreditando que o Sport tá levando 1-0 de um time que não fez nada do jogo, e principalmente com o lei do ex, com aquele Danilo Barcelos, que é um lateral horrível, que jogou por aqui, tá certo? Jogou por aqui pelo Sport, mas, meus amigos, conseguimos fazer a virada, ganhou com responsabilidade, e digo mais, se Marcelo Aju não fosse expulso, daria para fazer 4, 5, porque a bronca do Sport hoje, que a gente vem conversando há tempos aqui, eu estou dizendo que Márcio Goiano tem que corrigir isso, essa transição. Quando não consegue fazer essa transição de a bola chegar no ataque, fica muito complicado. E esse ponto, a gente vai ter essa próxima semana agora de treinamento, esse ponto tem que ser visto por Márcio Goiano. Beleza? Márcio Goiano precisa treinar muito saída de bola, compactar mais o time também, porque o ataque, meus amigos, está tranquilo. Não tem que falar do ataque do Sport. Barleta jogando muita bola, Perotti também. E digo uma coisa aqui que dá para Márcio Goiano fazer, tá certo? Que é uma correção dentro do Sport, do time do Sport, que aí a gente vai fechar aquele trio ali. Pela minha visão de hoje do jogo, tá certo? Vocês podem discordar. Lado direito, Barleta, centroavante, Perotti, e do lado esquerdo, eu arriscaria colocar Felipinho. Isso mesmo, Felipinho ali, porque Felipinho na marcação tá muito fraco. Saída de bola também, um espaço meio feioso, mas quando ele vai pro ataque, como a gente viu o primeiro gol hoje, ele se atirou pro ataque, fez uma tabelinha ali com o Biel Fonseca, recebeu uma bola açucaradíssima, eu acredito que foi de pena, a bola na cara do gol ali, ele na tranquilidade total fez 1-0 não, empatou o jogo 1-1 pra gente, mas eu arriscaria, tá certo, nos próximos jogos deixar Filipinho como ponta esquerda. E só lembrando, tá, pra quem não tá lembrado da época aí de Jubas Iscariotes, quando o Filipinho chegou, tá certo, o treinador da gente era Anderson Moreira, ele veio do ABC já para ficar no lado ali, no lugar de Jubas Iscariotes, tá certo, em 2023. Ele chegou para ficar ali, ele deu uma entrevista falando disso, que ele ia ser um ponta esquerda da gente. Anderson já tinha conversado com ele e tudo mais. Só que teve o rolo lá de Cariús e ele não foi para aquele lado, beleza? Por isso que eu arriscaria, sim, fazer testes para aquele lado esquerdo, porque a gente ganharia um pouco, entre aspas, na marcação, que Felipe é um cara que se doa muito, e principalmente em bola chegada na área, cruzamento, uma tabelinha ali com o lateral esquerdo, e em vez do Sport, nesse segundo semestre, ir atrás de um ponta esquerda, eu acredito que daria para ir atrás de um lateral esquerdo, tá certo? Eu acredito que daria para ir para um lateral esquerdo de responsa, porque Edson Lucas,
Eu gostaria de ver Edson Lucas no lugar de Felipinho, mas só que Edson Lucas é abaixo dele. Mas eu arriscaria Felipinho sim na ponta esquerda, tá? Para mim seria o movimento que o Sport teria que fazer nesse primeiro momento para dar uma incrementada melhor no ataque do Sport. Mas vamos lá, meus amigos, aí para a gente conversar aqui com a escalação do maior do Nordeste, para a gente ver quem jogou bem, quem não jogou nada. Mas gostei muito do jogo do Sport assim que o Sport começou a propor o jogo. Quando ficou ali recuado e muito enganchado ali em saída de bola, eu não gostei. Que isso é uma das... muita gente fala de várias falhas que o Sport tem, mas essa é a principal. O time que não tem saída de bola não vai criar nada. E o Sport, quando começa a criar o pouco que cria, ele tem muita facilidade com o Barleta, com o Perotti, enfim, com os outros jogadores ali do ataque, quando entra, no caso de Depena dali, no meio campo também, fazendo o negócio rodar. Beleza? Mas bora lá, meus amigos, aqui para tranquilidade total, para a escalação do líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Bora lá, meus amigos. Goleiro, Thiago Couto, tá certo? A gente aqui, basicamente, a gente acertou todos os jogadores. Quando eu trouxe ontem para vocês, todos os jogos eu trago, tá? Uma provável escalação. Não significa que eu acertei agora que a gente vai acertar direto. É só, basicamente, de informação que a gente recebe. Mas a gente foi com o Thiago Couto, beleza? Agarrou muito a bola. Tirou o segundo gol, tá certo? Tirou o segundo gol da Ponte Preta, ele segurou a bola ali, o árbitro não viu, por isso que é bom ter VAR, porque a gente ia levar tanta lapada, que esses árbitros são cegos, não vê nada. Então ali ele segurou a bola do segundo gol, que foi anulado da Ponte Preta, e o cara chegou chutando bola com o e com tudo, e deu tudo certo pra gente, a gente conseguiu aí não levar esse segundo gol, mas... Mais uma vez, Thiago Couto muito seguro na barra. Tem umas falhazinhas que Thiago Couto tem umas falhazinhas de saída de bola, tá? Quando vem bola cruzada na área, às vezes ele sai tudo estrambelhado, mas tá tudo bem. Isso aí vai evoluindo também, tá certo? Mas Thiago Couto também, muito seguro. Eu não vi, pra falar a verdade, nenhuma defesa difícil. Não, Thiago Couto salvou como eu vi em outros jogos. Foi um jogo mais de bola aérea da Ponte Preta tentando ir pro abafa do time do Sport para querer ganhar do Sport. Beleza? Que o gol dele foi de cabeça também, ainda teve um desvio em Benevenuto. Por isso que a Thiago Couto pegou, senão o Thiago Couto pegava também. Mas bora lá, meus amigos. Lateral direito, tá certo? Lateral direito foi Madison, tá certo? Não tem muito o que falar. Foi um jogo tranquilo, um jogador que chegou em profundidade. Aquele jogo contra o Asa deixou uma energia muito negativa de Madison, mas ele mostrou que está evoluindo mesmo. Marcou bem, tá certo? Não teve perigo nenhum. Pelo contrário, o perigo do time do Sport é do lado esquerdo ali, do lado de Felipinho, mas a gente chega lá em Felipinho. Mas no caso de Madison, apoiou bem, marcou bem, não teve perigo nenhum ali do lado dele, tá certo? Aí a zaga, meus amigos, a gente foi com Benevenuto, tá certo? Benevenuto, xerifão ali na zaga, tá evoluindo muito bem. Benevenuto tá entrosando cada vez mais, tá chamando a responsabilidade, discutindo com o árbitro, porque ele é capitão, discutindo com os caras. Assim, o capitão é isso. O capitão de time não é pra ficar ali calado e olhando a coisa acontecendo. Ele tem que brigar, tem que falar com o árbitro, cobrou o árbitro pra ir lá no VAR, ele e vários outros jogadores, cobrou várias coisas ali pro árbitro e o árbitro começou porque o árbitro tem que segurar, é capitão. É capitão, tem que escutar. Independente de qualquer coisa, tem que escutar o capitão do time. E ele foi lá e cobrou e está sendo muito incisivo nas cobranças dentro de campo. Isso é importante até para induzir o árbitro a fazer a coisa certa ou induzir pro lado da gente mesmo. É o futebol é esse. E Benevenuto para mim também jogou muita bola hoje, fora essa liderança dentro de campo. Agora, do lado também dele ali na zaga, Marcelo Aju. Bora lá, Marcelo Aju hoje estava meio pesado, estava meio estranho, tá certo? Mas eu já, como eu falei pra vocês, Marcelo Aju já vem de vários jogos consecutivos, tá? Como eu já disse a vocês, Marcelo Aju vem jogando aí, jogou contra o Fortaleza, jogou contra o Ceará, quando todo mundo descansou contra o Fortaleza, Aju tava lá, jogou contra o Ceará, jogou no meio da semana contra o Asa e jogou mais uma vez hoje, no domingo não, no sábado, hoje é sábado, todo no domingo. O jogo hoje, mais uma vez no sábado, vai ter o resto da semana para dar uma descansada. E eu até disse para vocês, nessa provável escalação que eu trago, antes do jogo, eu disse, eu acredito que Marcelo Aju não vai jogar o tempo todo, tá certo? E ele não jogou, saiu aos 20 e poucos, como eu disse a vocês. Saiu, foi expulso, a gente tá rindo aqui, mas eu fiquei puto com essa expulsão do Marcelo Aju, assim, o primeiro cartão dele, o cartão nada com nada, tá certo? Nada com nada, a bola ali foi Cleison que errou uma pontada de bola ali, deixou o cara sair com ele.
a bola estava mais para a Ju errou a bola e acertou o pé do cara, levou o cartão amarelo, e o segundo que tinha que fazer foi o segundo cartão amarelo. Então assim, foi muito amador esse segundo cartão amarelo, essa expulsão desnecessária que poderia complicar a gente. Se aquele segundo gol da Ponte Preta sai, prejudicaria muita gente, porque a gente ficou com um jogador a menos a partir de 20 e poucos minutos no segundo tempo. Então tinha mais de 20 minutos de jogo, fora acréscimo, foi 9 minutos de acréscimo. Então assim, foi 34 minutos de jogo com um jogador a menos. A sorte que a Ponte Preta não é um time qualificado, mas tem que estar de olho, tá certo? Aí eu já vou falando, quando a gente fala de expulsão, a gente tem que falar logo do lateral esquerdo da gente também, que foi Felipinho. Outro vacilão, que a gente já tava com -1, porque o VAR não chamou. Mas ele deu um chute na bola e meteu o pé no peito de Elvis, pô. Nada com nada de Felipinho, pronto, vai ser expulso. Eu doidinho, tava tendo a substituição do Sport, doidinho que o árbitro apitasse logo a falta, que foi até a falta, que saiu o gol, que foi anulado da Ponte Preta, mas assim, aquele lance, sendo bem claro aqui, sem clubismo nenhum, Felipinho era para ser expulso, tá? Ele chutou a bola e deixou o pé no peito de Elvis. Ele já estava com amarelo. Se ele recebesse o segundo amarelo, não, ele não estava com amarelo, ele poderia receber, foi o primeiro amarelo que ele recebeu, mas ele poderia ter sido expulso direto ali. Se o VAR chama para uma expulsão direta, ele poderia ser expulso direto, a gente não tem que reclamar de nada, tá? Ia ficar com -2. Aí o bicho ia pegar. Ia ficar sem um lateral e sem um zagueiro, beleza? Mas falando de Felipinho no jogo, jogou bem, tá? Não errou tantos passes, feito vem errando nos últimos jogos. E ganhou confiança a partir do momento que fez mais um gol, tá certo? Um gol de uma tabelinha onde ele se arriscou. Foi o jogador surpresa ali que a zaga da Ponte Preta ficou sem entender o que o danado Felipinho estava fazendo ali dentro da área. O Felipinho recebeu a bola, acredito que foi de pena, e fez o gol do empate. Foi muito bom, que deu uma tranquilizada na gente. Aí depois veio a virada com pênalti e tudo mais, e aí foi embora, beleza? Aí vamos lá, pros volantes. Como eu trouxe também para vocês, Zé Lucas também jogando muita bola. Quando dá a liberdade a Zé Lucas, tá certo? Que foi o caso que aconteceu, que a Ponte Preta precisava propor o jogo quando o Sport fez 2-1, aí deu mais liberdade pra Zé Lucas. E Zé Lucas aí começa a dar uma virada de jogo, e só dá uma virada de jogo pro lado de Barleta ali, que é o lado onde Barleta no 1 para 1 joga muito e é muito difícil marcar a Barleta. Mas Zé Lucas jogou muita bola, marcou bem, aventurou lá no ataque, como sempre, não tenho o que falar de Zé Lucas. O outro foi Biel Fonseca, tá? Em relação a Biel Fonseca, eu tenho que ser sincero. Eu achei Biel Fonseca muito abaixo hoje. Ele não tá bem nessa função dele de jogar como volante do lado direito. Como eu disse para vocês também, na escalação, ele joga muito pelo lado esquerdo. Ele tem que se adaptar a ser um volante do lado direito. Mas eu não tô achando que ele tá evoluindo, tá? Eu não tô achando que ele tá evoluindo. Já é o segundo jogo consecutivo que ele não joga nada. Biel Fonseca não jogou nada hoje. Não viu o nome dele no ataque, não viu o nome dele na marcação. Pelo contrário, deixou a desejar até algumas bolinhas ali. E Biel Fonseca tem que estar de olho nele aí, porque pode sim nos próximos jogos pegar banco, se no caso Márcio Goiano não jogar ele pro lado esquerdo e Zé Lucas pro lado direito. Mas Zé Lucas tem que sair mais por aquele lado ali mesmo para apoiar a marcação do Sport, que é uma falha que a gente tem com o Felipinho do lado esquerdo. Mas o meio campo foi com Carlos Depena. Muita gente, eu acredito que gostou do jogo do Depena, mas eu espero mais do camisa 10, tá? Eu espero mais. Eu acredito que foi ele que deu o passe para Felipinho, no gol de Felipinho, mas eu espero o jogador com mais criatividade no ataque. Quando a bola chega no pé dele, eu preciso mais de criatividade. E eu sinto que ele amarra a bola. Ele é aquele jogador do segundo tempo. Assim, se Márcio Goiano colocar Biel Fonseca na função de Depena e colocar ou Iago Felipe ali daquele lado onde tá jogando hoje Biel Fonseca, eu não vou reclamar de nada, porque eu acredito que Depena é um jogador do segundo tempo. Eu não gostei do jogo dele de hoje. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí do jogo de Depena hoje. Aí bora pro ataque, meus amigos. Christian Barleta, não tenho o que falar, para mim, como eu já disse a vocês, o melhor em campo, foi um gol de pênalti nojento, que tapinha, o goleiro foi embora, Barleta, hoje tu vai pra onde, pô? Um pênalti com classe de Barleta, na tranquilidade total. Do lado de lá de Cleison, eu não gostei do jogo de Cleison, tá certo? Precisava de ter uma jogada com mais profundidade, uma jogada melhor ali, Cleison. Não gostei de Cleison, pra mim não é titular, tá certo? E eu arriscaria, como eu disse pra vocês, Felipinho ali do lado de Cleison, mas pra mim foi um jogador também junto, pra mim, tá? Na minha opinião. Cleison, junto com o Biel Fonseca, foram os dois jogadores que não jogaram quase nada hoje. Eu achei bem abaixo mesmo. Vou falar nem Marcelo Aju, que Marcelo Aju foi expulso.
Então não tem nem o que falar. E do outro lado, meus amigos, tem a questão aí de Perotti como nosso centroavante. Então assim, Perotti, não tem o que falar também, jogou muita bola, fez o gol, e é aquele jogador que ele catimba muito, muito brigador, e isso ajuda a desafogar o time. Não é só o cara que faz gols, não. Apesar que hoje ele também fez gols, e também eu disse antes na classificação que de 4 bolas que chegam para Perotti, ele faz 2, tá? 2 ele faz. E lance claro, só chegou uma e ele já fez o dele. Então assim, é aquele cara que não isola a bola, tem uma oportunidade, Perotti vai lá e faz o gol, beleza? Mas meus amigos, estamos na liderança, claro, sem a resenha, estamos na liderança provisória. Sport fez 3-1 hoje, na tranquilidade total, poderia ser mais tranquilo se não fosse Marcelo Gil, mas eu quero a opinião de vocês. O que é que vocês acharam desse jogaço de hoje? Ponte Preta 1, Sport 3. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e segue o líder!